Então eu trouxe agora um pouco, mostrando para vocês como é que a gente entende esses cromatogramas e alguns conceitos que são primordiais, né? Então a gente vai ter diferentes espécies, né, que saem pela coluna, né, em tempos o quê? Diferentes. Então a gente tem o quê? O tempo de retenção para cada analito que está sendo analisado. E é a medida a função do tempo. Isso é tudo feito na medida, né, que eles vão saindo pela coluna e vai chegando aí ao seu detector, né? Então eu trouxe aqui, ó, esse composto, né, a sacarina, né? Ele saiu com um tempo de retenção menor, então ele tem pouca interação o quê? Com a minha fase estacionária, tá? E aqui o benzaldeído, muita interação, porque ele ficou com um tempo de retenção maior, que ele tem uma interação maior com a minha fase estacionária, tá? E isso vai depender muito, eu posso mudar essa ordem se eu mudar também a fase estacionária. A gente vai chegar aí ao ponto de explicar aí todas essas questões aí. Ah, quando vai sair primeiro, quando vai sair segundo, então isso daí vai depender muito da minha fase móvel e da minha fase estacionária. Tá? Então aí a gente tem a migração diferencial, né, que eu falei para vocês que a separação acontece principalmente por essa migração diferencial, que é a base, né, da separação cromatográfica, né? Diferentes velocidades médias que as moléculas dos solutos migram através da coluna. Tá? Isso daí que é o importante. Eu posso fazer uma analogia com uma corrida de cavalos, né? Então aí cada cavalinho vai chegar lá na chegada em diferentes velocidades médias, né? E isso acontece também aí, é o que acontece, né, na corrida cromatográfica. Então a gente tem vários compostos, né, que vão chegando aí com velocidades diferentes e essas velocidades diferentes que fazem aí essa separação cromatográfica, né? Então aqui eu trouxe dois exemplos, ó. Eu tenho aqui um cromatograma A e um cromatograma B. Então, se eu tenho uma velocidade de migração muito maior do que uma velocidade de migração do analito 2, eu tenho um processo de separação. Eu tenho o quê? Uma seletividade e uma resolução muito boa dessa corrida cromatográfica. Quando eu tenho uma velocidade, né, maior que a V2, mas eles são bem próximos, isso aqui eu posso falar que é uma sobreposição, mas porém eu tenho uma separação. Aí vai depender muito do grau de resposta que você está buscando para a sua corrida cromatográfica. Se eu fosse fazer um cálculo de seletividade aqui, ou se não de resolução, daria aí menor que 1,5, o outro lá menor que 1. Isso daria aí, de acordo com a literatura, que seria uma separação ruim. Porém, a maioria das vezes, isso não é uma separação ruim. A gente consegue enxergar dois compostos aqui, então a gente consegue fazer aí até uma quantificação, né, usando aí uma faixa de concentração de um padrão qualquer, a gente vai criar aí uma curva analítica e criar aí a quantificação desses compostos. Tá? Porém, quando a gente tem V1 igual a V2, é a que a gente chama de coeluição. Então, a gente tem dois compostos que saem no mesmo tempo de tensão, né? Então, eles têm as mesmas interações com a fase estacionária. Então, isso aí que chamamos de coeluição, né? Então, quando a gente tem migrações, né, que vai ter velocidades médias, né, de corrida aí na corrida cromatográfica iguais, tá? Isso acontece muito, tá? E isso, para correr essa separação, a gente tem que fazer várias modificações no método cromatográfico para a gente tentar aí as separações desses analitos, tá? Aqui eu trouxe uma representação do pico, né, de uma corrida cromatográfica, igual que é feita através do sinal de intensidade do detector, né, e o tempo de corrida. Então, aqui tem alguns conceitos importantes, né, que é o tempo de retenção, né, que é o tempo aí que o composto correu toda a coluna cromatográfica até chegar ao detector, né, então cada analito vai ter aí o seu tempo de retenção. Tempo do volume morto, né, aí eu coloquei aqui tempo necessário para a eluição de um componente não retido, que é aquele componente que não é retido pela coluna, né, que é o primeiro sinalzinho que sai lá. Às vezes a gente confunde muito com ruído também. Tem algumas literaturas que tratam isso como um DR, né, chama de pico de ar, né, então isso aí vai ser encontrado de diferentes maneiras na literatura. A gente chama de TO, né, que é o tempo zero, né, tempo morto, e temos o tempo de volume morto. Eu vou mostrar para vocês como é que é o cálculo desse volume morto. Então, temos a altura do pico, né, que é importante para cálculos de seletividade, resolução e fator de retenção. E temos aí em si a área do pico, né, que é essa área aqui que a gente consegue fazer
quantificação e até mesmo identificações, né, de vários compostos aí pela corrida cromatográfica, né? Então aqui tem uma outra figura mostrando toda essa corrida cromatográfica. Aqui tem a injeção, o pico do ar, né, o tempo morto aqui, o volume morto, o pico do solvente, né, no caso aqui seria uma cromatografia gasosa, que é bem característica aí a gente enxergar, né, o pico do solvente que foi preparado a minha amostra, né, e a corrida cromatográfica, no caso. Cauda do solvente, né, as meninas mostraram lá que também no Waldstoff lá tem essa cauda, né, e essa cauda interfere bastante aí na análise cromatográfica e na resolução de alguns picos, né. Altura média, né, que isso daqui é importante para o cálculo de resolução e número de pratos teóricos, que a gente vai ver em seguida, tá? Então, aí a simetria dos picos, né? Então, na maioria das vezes, as corridas cromatográficas, elas não vão gerar picos simétricos, né? Então, a gente vai ter aí picos com alguma assimetria. Essas assimetrias estão relacionadas aí com a minha fase estacionária e a minha fase móvel, né? Então, se eu tenho picos que têm uma interação muito grande, além do normal aí com a minha fase estacionária, então a gente vai ter um alargamento de pico e provavelmente a gente vai ter aí uma formação de banda, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, porque a gente não consegue entender cromatografia aí em 2 horas, ou senão 1h30 aí, que vai ser o tempo aí pensado aí para essa apresentação. Então, se alguém ficar com alguma dúvida em relação a isso ainda, depois pode entrar em contato comigo, ou se não fazer perguntas aí, então a gente vai tentar responder, tá? Então, os picos, a gente nunca vai ter totalmente simétricos, né? O ideal é que são simétricos. Então, a gente tem o quê? Uma seletividade e uma resolução perfeita, né? Porque eles não são simétricos, está explicado aí porque são totalmente gaussianos, né? Essa que é a definição desses picos, porque a fase móvel, para ela ser totalmente simétrica, ela teria que estar parada, né? Então, como ela está em movimento, a gente não vai conseguir ter esses picos totalmente simétricos, mas a gente consegue ter quase simétricos, né? Isso é importante. Então, aqui eu tenho uma representação do pico gaussiano, né? Perfeito esse pico, né? Ele está aqui bem, não totalmente simétrico, mas tem uma simetria muito boa. Aqui já são picos com cauda dianteira e cauda traseira, tá? Então, isso daí tem uma interação ou não com a fase estacionária ou a fase móvel. Então, isso está tudo relacionado, porque dá essa cauda, tá? Então, isso daí é a explicação aí dessa assimetria dos picos, né? Então, aqui eu entro em alguns termos, né, que são importantes para a gente entender algumas coisas de cromatografia, né? A extensão do alargamento de uma banda depende do tempo que a fase móvel fica em contato com a fase estacionária, o qual, por sua vez, depende muito da vazão da fase móvel. Tá? Então, depende muito também aí do fluxo que você está usando aí para a corrida cromatográfica. Né? Então, o que a gente chama do volume de retenção? Né? É o volume da fase móvel necessário para eluir o analito, né, a uma dada vazão F. Né? Então, é o volume necessário aí que a gente vai usar de fase móvel, né, que ela vai passar por toda a coluna, arrastando aí os seus analitos de interesse. Tá? O volume morto, que é o volume total do solvente na coluna, entre as partículas de fase estacionária, né, e o interior dos poros das partículas. Né? Portanto, se o tempo para que a fase móvel, o soluto não retido, passe pela coluna. Então, é aquele composto que não é retido pela coluna. Né? É aquele primeiro picozinho que a gente enxerga. Então, como é que a gente vai calcular esse volume morto? A gente viu lá que tem o tempo, né, o tempo morto, né? Então, eu vou calcular o volume multiplicando pela vazão. Né? Aí eu tenho o volume morto. Eu vi que tem uma pergunta da Maria Aparecida. No caso dos compostos coeluíno, mudar fase estacionária ou fase móvel. Eu já vou respondendo, tá? Se depois a gente não responder aqui, a gente pode fazer para mim depois essa pergunta. Então, vai depender muito, tá, da sua matriz e o que está coeluíno. Então, a gente pode tentar fazer essa modificação da fase estacionária ou da fase móvel, ou se não, se a gente trabalhando no modo isocrático, a gente trabalhar no modo gradiente. Então, isso vai depender muito, tá, do seu analito que você está analisando, tá? Eu acho que é isso, Maria Aparecida, né? Perguntou lá no chat, que eu estou acompanhando aqui também pelo YouTube, e vi aí a pergunta, ok?
Então é mais ou menos isso aí. Depois a gente pode voltar nessa pergunta no final e discutir mais um pouco. Mas vai depender muito aí da sua corrida cromatográfica, e isso está relacionado aí com se você está usando um sistema de corrida isocrática ou gradiente, que a gente vai explicar posteriormente aí que vem a ser esses modos aí isocráticos e gradiente. Tá? O fator de retenção, que é importante também aí para cada analita, né? Que é o fator que é o grau de retenção que o componente tem da amostra, assim, com a interação com a coluna, né? Sendo definido com o tempo, né, necessário para eluir no final aí chegar ao detector, né? Em menos tempo necessário para a fase móvel passar através da coluna. Então esse fator está relacionado a isso. Cada composto vai ter esse fator de retenção, né? Então aqui tem a formulinha, como é que calcula o tempo de retenção do analita menos o tempo morto dividido pelo o tempo morto. Tá? Então aí a gente tem essa constante K, que é o fator de retenção. E isso é importante porque a gente vai ter uma boa separação de acordo com a literatura, se a gente tem o K entre 1 e 10, né? Se a gente tem esse fator, vou chamar fator geral de retenção aí de todos os analitas, eu vou analisar. Então, se ele tiver entre 1 e 10, aí a gente está tendo uma separação muito boa, tá? Na cromatografia. Então, aqui eu trouxe uma outra imagem, ficou meio embaçada aqui, mas aqui nessa primeira eu tenho aqui um K que está entre 3 e 0,8, né? Olha para vocês verem, não tem uma definição muito boa, uma seletividade, uma separação, né? Até mesmo uma resolução aí da corrida cromatográfica, né? Então, é um K menor que 1. Mas isso, se eu estiver fazendo a análise lá e falar assim, eu tenho um K menor que 1, então a minha separação está boa, está ruim. Isso vai depender muito da sua corrida, tá? Se você está enxergando aquilo, eu falo que cromatografia é muita prática, tem hora que a teoria nos confunde muito. Se você está enxergando lá uma boa separação, e isso você consegue quantificar ou até mesmo identificar aqueles analitos, então aí está perfeita a sua corrida, tá? Isso são dados aqui teóricos, né? Isso é o aconselhável, isso fala lá no livro do Snyder, de todas as teorias aí que a gente pode encontrar aí na literatura. Tá? Aqui eu já tenho um K entre 4 e 19, tá? Quando eu tenho um K acima de 10, isso mostra que eu vou ter compostos, né, com uma retenção maior na minha fase estacionária, tá? Então eu tenho uma interação desse composto 5 aqui com a minha fase estacionária, então ele vai ficar aí mais retido, né, na coluna, então provavelmente eu vou ter um K maior. Né? Então isso daí é a explicação do fator de correção, né? Fator de retenção, desculpa. A seletividade, que é um fator representado por alfa, né, que é o fator de separação. Para os solutos 1 e 2 é definido como a razão entre as constantes de distribuição do soluto mais retido, né, no caso seria o 2, que tem um tempo de tensão maior, né, e um constante de distribuição para o soluto menos retido, que seria um 1. Tá? Então é calculada essa seletividade, deve ser sempre maior que 1, né, para que haja separação dos picos. Então é o K2 sobre o K1, né, se ele for maior que 1, a gente tem uma seletividade muito boa, né, em relação aí aos analitos que você está analisando, né, naquelas condições cromatográficas de fase móvel, fase estacionária. Então aí a gente tem essa seletividade. Aconselha ser maior que 1, né? Mas a maioria das vezes não acontece isso, tá? Então aí vai depender muito, novamente repetindo aqui, aquilo que você está analisando. Depende de muitos fatores, né? Até coloquei aqui, afeta o K, com a natureza da fase estacionária, composição da fase móvel e a propriedade do soluto, tá? Então aí vai depender também da solubilidade do seu analita aí com as fases móvel e estacionária. A resolução também é um fator muito importante, tá? Eu estou passando de maneira muito simples aqui, tá? Porque eu tenho muita coisa para mostrar ainda. A ideia aqui é mostrar o equipamento em si e discutir um pouco aí das colunas da fase móvel, mostrar os tipos de separações, as interações que podem ocorrer numa análise cromatográfica. Tá? Então, aqui são alguns conceitos que temos que levar em consideração, porque com eles a gente vai ter uma boa não separação aí das suas corridas cromatográficas. Então, a resolução, né, de uma coluna diz o quanto duas bandas se distanciam uma em relação à outra, em comparação com as suas larguras.
Então, a tendência na cromatografia é a gente sempre ter picos estreitos, né, que são aí com uma resolução maior, né? Então, isso a gente também tem que ser calculado. A resolução recomendada tem que ser maior que 1,5, maior ou igual a 1,5, tá? A resolução fornece uma medida quantitativa da habilidade da coluna e separar dois analíticos. Também vamos ter aí a explicação dos pratos teóricos, né? Que isso às vezes confunde muitas pessoas. Aqui que é um prato teórico, são dados hipotéticos, né? Que a gente consegue estabelecer para cada analita em relação à coluna cromatográfica. Então, aqui tem as duas fórmulas, né, de cálculo de resolução. Então, a gente pode usar a altura máxima do pico, ou se não a meia altura, tá? Eu gosto de usar a meia altura dos picos, tá? Dividido por 2. Por quê? Por causa de um alargamento, né, que pode ocorrer aí em relação à banda, né, ao pico. Então, isso pode interferir aí nesse cálculo. Então, aqui tem uma aplicação. Então, eu tenho o pico 1 e o 2, como é que é feito o cálculo, tá? Então, aqui tem 1 e 8. Então, aqui seria uma boa resolução desses picos, né? Então, tem uma seletividade, uma resolução muito boa, né, para diferenciar esses picos. Aqui, ó, resolução menor que 0,5 tem a coeluição, né? 0,75 tem um pouco da definição, mas também tem uma coeluição, né? Aqui já tem uma resolução próxima de 1, e aqui a resolução de 1,5, né? Que é o ideal lá, é maior ou igual a 1,5, né? Que a gente vai ter aí a separação clara de dois picos cromatográficos, ok? Entendendo um pouco da eficiência dos pratos teóricos, isso é um termo que quando eu vi pela primeira vez nas minhas aulas lá na graduação em Química Analítica, o professor explicava, tem pratos teóricos, então eu ficava pensando, gente, o que é prato teórico, né? Relacionado com prato e tal, então virou uma bagunça na minha cabeça. Depois, com o tempo, trabalhando com cromatografia e lendo os manuais de colunas cromatográficas, eu consegui entender um pouco aí o que vem a ser esses pratos teóricos, né? Que surgiu lá em 1952, né? Que aqui eu trouxe duas figuras, que uma destilação, né? A cromatografia ela se assemelha bastante com uma destilação, porque são técnicas de separação, né? Então, na destilação a gente tem uma separação lá por diferentes volatilidades, então tem todo o conceito lá explicando, né? É um processo físico lá de separação. E na cromatografia acontece semelhante essas separações, né? Então eu trouxe aqui para explicar um pouco, para entender, para tentar passar para vocês o que vem a ser esses pratos teóricos. E isso daqui é importante, né, para você ter um controle aí da sua eficiência da sua coluna cromatográfica, né? Então aqui eu tenho uma destilação, né, fracionada aqui também. Aqui eu tenho, ó, pela figura aqui no destilador, eu consigo ver 4 etapas de equilíbrio, né? Então eu posso chamar aqui, eu posso falar que essa figura tem 4 pratos teóricos, né? Isso levando de maneira hipotética, tá? Então eu tenho aqui 4, né? E aqui eu tenho várias, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando as etapas de equilíbrio. Então quando eu aumento essas etapas de equilíbrio, melhor pode ser a minha separação, porque eu vou ter o quê? Uma separação melhor, dependendo aí do composto que você está querendo separar por destilação, diferenciar eles aí quanto à temperatura de ebulição, e então aí a gente pode ter várias, pode ter diferentes equilíbrios e a gente ter diferentes separações. Então aí eu quero mostrar para vocês que esse daqui que tem 4, eu falaria que tem 4 pratos teóricos, e aqui eu tenho vários N's pratos teóricos, tá? E isso eu trazendo para a concepção, para a cromatografia, igual eu falei, são equilíbrios, etapas teóricas, né? Que a gente não enxerga, são valores hipotéticos dentro da coluna cromatográfica, tá? E isso é recorrente, né? Em relação ao comprimento da coluna, da temperatura, da natureza da fase estacionária, da fase móvel, a retenção, então está tudo relacionado. Então, esse daqui é um parâmetro que você pode fazer o controle aí da sua coluna cromatográfica, né? Olhando aí se ela está eficiente ou não, porque pode alterar aí a resolução, o tempo de retenção, então isso aí tudo está relacionado aí com o tempo de uso dessa coluna e como que foi usada, então pode ir diminuindo,
né? Então a gente pode fazer esse cálculo, né? Então, aconselho quando você vai usar uma coluna cromatográfica nova, tá? Você fez lá todo o processo de ativação da coluna e tal. Quando você injetar o primeiro padrão analítico que você está analisando, você pode calcular lá o número de pratos teóricos e manter isso como uma média aí para você ter o controle da eficiência da coluna, tá? Então, aqui são as fórmulas, né? Tenho usando a altura total também do pico, ou se não a meia altura, que eu até coloquei aqui, para picos mal resolvidos. Isso quer dizer que são picos largos, tá? Então, aí aconselho, por isso que eu gosto de usar a metade, eu olho lá a altura do pico e divido por 2 e uso a metade, tá? Então, aqui, ó, quando eu tenho um pico, né, bem definido, aí eu tenho um número de pratos teóricos, né, maior, né, que são valores hipotéticos, tá? Então, eu já vi casos aí que coluna tem 4.000, 9.000, 10.000 pratos teóricos, vai depender muito da coluna que está sendo utilizada, né? Então, se a gente começa a ter um alargamento do pico, aí a gente está fazendo o quê? Está tendo uma diminuição, né, desses pratos teóricos. Então, a minha coluna já está ficando com uma eficiência aí menor, tá? Então, isso aí a gente já consegue perceber nas correias cromatográficas aí, diferenças no tempo de retenção, até mesmo na quantificação daquele composto, né? Eu trouxe aqui, esse gráfico é muito interessante, eu trouxe aqui clássica versus alta eficiência, tá? Então, isso aqui é comparando aqui uma cromatografia líquida clássica, né, que foi feita lá por Tuest, lá em coluna aberta, a Klein, né, que é o HPLC, e aqui a ultra rápida, né, que é o HPLC. Então, aqui a maior quantidade de amostra, a maior partícula na fase estacionária. Então, isso era usado lá na cromatografia clássica, né? A evolução que teve desses picos, né, a melhor separação e resolução aí com o passar do tempo, né? Teve uma maior eficiência, um menor tempo de retenção e uma maior pressão. Aí, quando a gente começou a trabalhar aí na cromatografia moderna, né, que é o HPLC, trabalhando aí com bombas de pistão e trabalhando aí com fluxo contínuo, sem alterações, e preocupando aí com a pressão, a gente tem separações e respostas aí melhores, né, daqueles analíticos.